Iniciaremos agora a aula 3, na parte de treinamento de força, que basicamente seria o que devemos fazer com o nosso cliente na aula de personal trainer. Então, treinamento de força seria 70% da aula que a gente faz com nossos clientes. Saber entender quais são os movimentos do treinamento de força e sua especificidade, entendeu? É entender como funciona todo o treinamento na parte do personal trainer. Então, a gente vai agora falar de exercícios isométricos, isotônicos e isocinéticos, né? O isocinético, primeiro, ele basicamente necessita de aparelhos específicos para realizar. Então, geralmente seriam mais em clínicas ou treinamentos específicos para atletas que necessitam desse movimento. Está longe do nosso contexto, a gente trabalha com a parte dos exercícios isotônicos, né, que seriam exercícios de contração muscular, ou exercícios isométricos que não teriam um movimento. Dentro do exercício de isotônico, hoje em dia, atualmente, a gente já se classifica que o isotônico seria a tensão do músculo. A gente já começa a separar isso para exemplificar melhor durante toda a nossa realização, dividindo ele em um exercício que seria um exercício concêntrico e excêntrico, né? Então, o exercício concêntrico consiste a maior tensão do músculo na fase que a gente estaria, na fase com peso, fazendo uma aproximação da articulação, aproximação do músculo. Então, o peso, um exemplo prático seria o exercício de rosca direta, aonde o cliente na fase concêntrica estaria realizando o movimento com os braços estendidos. Após isso, realizaria uma fase concêntrica, contraindo todo o músculo para elevar esse peso. A fase excêntrica teria prioridade na fase da descendência, descendo a parte do peso. Então, o movimento estaria em contração, lá o movimento na fase final, ele desceria segurando esse peso. Então, a parte de concêntrica seria a parte extensão para flexão do movimento, e a fase excêntrica, ou propriamente algum treinamento, a fase negativa desse movimento, seria da flexão para extensão. Então, o ponto principal seria flexão para extensão. Nessa parte de movimento, de contração muscular, entender propriamente esses exercícios e as suas fases seria entender como funciona o movimento e como você deve realizar esse movimento para que o profissional, para que o seu cliente tenha um melhor resultado. Então, quer fazer uma fase concêntrica, entendeu? Você não pode ajudar esse cliente. Agora, uma fase excêntrica ou negativa, você pode e deve ajudar esse cliente para obter um maior resultado. Na parte isométrica, muito cuidado. Na parte de clientes que tenham problema, na parte de cardiorrespiratória. Porque ele eleva a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial sistólica. Seria um problema muito grave. Então, evite para pacientes cardiopatas. Fase isométrica, exercício isométrico, através de exercícios tanto de abdômen ou como neuromuscular, seria uma fase muito importante para trazer com que esse exercício faça o cliente esteja segurança para realizar sem movimento articular. Seria uma fase muito importante, né? Dentro desse trabalho que a gente estaria realizando, a força muscular teria especificidade tanto na parte de força energética, força de contração muscular, estaria todo esse nosso material de texto que vocês teriam. Dentro do trabalho de força, a gente realiza vários treinamentos, tanto força pura, força de resistência muscular, força de potência muscular. Todo esse trabalho, esse treinamento, faria com que o cliente teria atingido um objetivo principal. Qual seria esse objetivo dentro do personal trainer?
o objetivo sempre é do aluno. Até depois da avaliação de composição corporal, o objetivo é do aluno. Esse aluno, ele quer ganho de massa muscular, teria trabalhando a parte de hipertrofia muscular. Esse aluno quer uma fase de definição muscular, a gente estaria trabalhando um treinamento de força através de potência muscular. Seria exercício mais rápido com carga elevada. Esse cliente queria emagrecimento ou a parte de definição, de definição muscular propriamente dita, seria a parte de treinamento de resistência muscular. Então todos os exercícios teriam sua especificidade, né, dentro do movimento. Agora a gente vai falar na parte do treinamento, que se engloba a parte de sobrecarga progressiva, intensidade do movimento, carga, volume, tá? Que seria muito importante. Na periodização do treinamento, você teria que saber esses princípios básicos. O que é o volume, que propriamente seria ou o volume de treinamento, ou dias, ou o peso que você estaria fazendo com esse exercício. Intensidade, qual a velocidade desse exercício? Velocidade mais rápida, mais baixa, pouca velocidade. Dentro de um treinamento de força, a intensidade sempre, força pura, a intensidade sempre é baixa e a carga, o volume seria muito alto. Os exercícios de 3 a 5 repetições, seria exercício de força pura. Alguns teóricos colocam de 1 a 3 repetições para força pura. Hipertrofia muscular, intensidade baixa ou moderada, tá? E na parte de volume, cargas altas ou até mesmo moderada, para o cliente fazer uma execução mais lenta. E na parte de resistência muscular ou na fase de potência muscular, no volume você poderia estar utilizando volumes altos, moderados ou baixos. Sempre lembrando que a velocidade seria muito alta. Por que realizar com volume baixo? Você queria utilizar esse exercício com um cliente que esse cliente esteja na fase inicial, não pode e não deve iniciar com cargas muito elevadas, porque tem um risco articular desse movimento. Na parte o importante na parte de entender o treinamento de força, seria uma parte muito complicada que acontece com frequência no treinamento de personal trainer. Entender o princípio de overtraining ou overrushing, que seria um treinamento de desgaste, tanto físico quanto psicológico. O cliente estaria desmotivado para realizar tal movimento. Não persista no treinamento quando acontecer isso, tá? Esse cliente chega desmotivado, não quer mais fazer o treinamento, e você fica insistindo para obter um resultado. Para o treinamento, modifica os exercícios, trabalhe de uma forma variada, esqueça o objetivo do treinamento, e sim se concentre no cliente, em motivar esse cliente, para que ele não entre na fase de overtrainer. Essa parte de overtrainer acontece uma perda de resultados, né? Ele não estaria dando resultado, ele perderia o resultado e um risco muito grande para você machucar esse cliente. Então, modifique o treinamento, modifique os exercícios, trabalhe de forma variada, faça com que o treinamento de força seja mais lúdico. Após esse período que você perceber que o cliente volte à sua motivação, você iniciaria um treinamento de novo de força muscular. Seria hipertrofia ou força pura ou potência muscular. Falamos agora da parte de hipertrofia muscular, que consiste o nosso treinamento. O cliente ele gostaria de sempre ter uma força muscular maior. Então, exercício com repetições de 8 a 12, são exercícios com carga elevada. Preserve a segurança do seu cliente, que a primeiro momento seria a segurança do seu cliente. A gente vai trabalhar dessa forma com ele para ganhar mais massa muscular, para que esse cliente obtenha um resultado mais rápido, ele cuide de toda a sua parte neuromuscular, ele cuide das adaptações motoras
e seja um cliente tenha um ganho de massa muscular melhor. Após esse, agora a gente estaria terminando essa aula, né? E até breve, até a próxima aula.